Então, hoje, eu vou dar continuidade meio que distante de uma mensagem que foi ministrada há um tempo atrás, uma mensagem no qual o título era As Marcas da Graça de Deus em Minha Vida. É interessante porque, assim, existem vários pontos que nós poderíamos abordar aqui, pontos importantes, mas eu vou tentar ser o mais, como é que eu posso dizer, resumido possível. Foi você que fala, vou dar rúbrica. Ao invés de dar assinatura, todo mundo dá rúbrica, que é mais. Mas para que fique em nossa mente, essa mensagem está gravada, mas não está ainda no nosso canal no YouTube. Para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube, nós vamos colocando as mensagens lá. Então, vamos lá, vou fazer aqui um resumo da mensagem anterior. Paulo fala em Efésios capítulo 4 que Deus ordena homens, prepara homens, instrui homens e mulheres, óbvio, para que leve os irmãos ao crescimento. Então, tudo aquilo que eu tenho, que você tem, que Deus te concedeu, não é para você, mas sim para os irmãos. Para os irmãos chegarem ao crescimento, onde Paulo fala que é o aperfeiçoamento dos santos. Isso é maravilhoso, porque nenhum de nós, nem pastor, nem bispo, nem diácono, nem presbítero, está isento de ser aperfeiçoado. Então, precisamos uns dos outros para esse relacionamento. Precisamos da verdade da palavra de Deus sendo ministrada um para com os outros, para que venhamos entender, crescer, amadurecer. Isso é um ponto crucial dentro de uma congregação. Falamos também que não há, a igreja não é formada por uma pessoa só. Não há um pastor que decide tudo, não há um bispo que decide tudo. Né? Paulo ele sempre deixa muito claro isso, que os homens mesmo, agora eu falo como homens, precisam crescer, amadurecer, atingir uma estatura de homem mesmo firme, para que formem um consenso dentro da igreja e que todas as decisões passem por todos. Porque o que está na minha mente pode ser bom para mim, segundo a minha visão, mas não ser bom para você. Então, quando eu tenho uma ideia e você está do meu lado e falando, esse caminho é por aí, nós começamos a tomar decisões em prol da congregação. Então, isso é importante para o nosso crescimento. É importante também, Paulo fala na carta de Efésios, eu vou tentar resumir, tá, irmãos? A responsabilidade que as mulheres têm de ensinar as crianças. Algo que é bem distorcido nos nossos dias. Por quê? Quando nós vemos nos nossos dias, as pessoas querem colocar os jovens para fazer a obra. Vamos fazer a obra aqui. Na verdade, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que os mais velhos peguem os mais novos e ensinem ele como proceder. Então, está tudo muito divertido do que o Senhor nos ensina. Então, partindo desse princípio, a gente começa a entender que nós precisamos pegar as pontas que estão soltas e juntar para caminharmos juntos segundo a vontade de Deus. Amém? Então, esse aperfeiçoamento que nós vamos adquirindo aí com a nossa caminhada é algo que é intransferível, ou seja, todo cristão vai passar. Esse crescimento não tem como você fugir, porque é um processo maravilhoso que Deus tem na nossa vida, onde muitas vezes nós não conseguimos entender no momento, mas lá na frente vai fazer todo sentido. O crescimento. Paulo chega a dizer que da mesma forma que somos consolados por Deus, nós vamos consolar o nosso irmão. Isso é tremendo. Porque quando você está ali sozinho, naquela dor, naquela angústia, o Senhor te consola. Deus está te preparando, está forjando o teu caráter, para que lá na frente você encontre irmãos e você consiga consolar da mesma forma que você foi consolado. Amém? Então é um aperfeiçoamento que é um processo intransferível e inadiável. Não tem como fugir. Então, olha para o irmão que está do seu lado. Não pode falar isso não, mas fala. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas tem uma boa notícia. O Senhor estará conosco em todos os momentos. Aleluia! Então, e Paulo continua falando também que o processo de ser aperfeiçoado, ele começa de onde? De quando você começa a ouvir a palavra do Evangelho. Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, ninguém está aqui porque escolheu estar aqui hoje. Existe um propósito eterno, um propósito maior do Senhor que nos trouxe estarmos aqui nessa manhã. Então, quando você começa a ouvir a palavra do Evangelho, essa palavra começa a mudar a sua mente. E essa mudança da sua mente começa a mudar o seu caráter. E conforme você vai mudando o seu caráter, muda as suas atitudes. Olha como é importante você ouvir a palavra do Evangelho. E aí, irmãos, nós temos que entender que Deus nos fez seres humanos e muitas vezes com algumas limitações.
Eu, por exemplo, para não conseguir parar para ler um livro, alguma coisa, eu tenho que ter silêncio absoluto. Se eu não tiver silêncio absoluto, eu não consigo. Mas orando a Deus, eu falei, Senhor, me dá discernimento. Mas eu descobri que eu tenho uma facilidade imensa de ouvir. Então eu boto a Bíblia no áudio. Você está entendendo? Nós temos que criar métodos para conseguir suprir as nossas necessidades. Não adianta falar assim, quando eu pego a Bíblia dá sono. Não vou ler. Não. Peraí, você está dando sono para me ler? Então eu vou ouvir. Hoje em dia você tem um aplicativo que tem lá o Cid Moreira falando. Efésios, capítulo 1. Não tem? Então você pode utilizar esse método para conseguir. O importante é que você escute a palavra. O importante é que no momento que você estiver, de repente, no deslocamento, lavando uma louça, fazendo o que for, você esteja se alimentando com a palavra. Porque a palavra entrando, automaticamente, o seu conhecimento sobre o Senhor vai aumentar, Deus vai começar a se revelar a você, esse processo vai começar a crescer, e você vai começando também a ficar mais maduro, mais sábio, mais discernido, enfim. Então, importantíssimo que nós devemos ouvir a palavra da verdade. Continuando, só no resumo ainda, nem entrei na mensagem. Só no resumo, nós já falamos que o conhecimento transforma o nosso caráter e a nossa mente. Paulo diz, como diz lá em Gálatas, capítulo 6, 17, que ele carregava consigo as marcas de Jesus Cristo, e não eram marcas externas das chicotadas que ele tomou na cidade, é essa transformação. Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, você vê que Paulo era um perseguidor, era um homem muito duro, um homem muito rígido, depois Paulo passa a ser misericordioso, agraciado por Deus, porque a palavra foi mudando. Muitas pessoas não entendem o quão importante é a leitura da palavra. E por isso nós temos tanta resistência para conseguir ler. Vou ler a palavra, o telefone toca com a notícia ruim. Vou ler a palavra, aquele telefonema que eu esperava durante um mês tocou, eu não vou. É isso. É uma resistência porque o único método que Deus tem de fazer crescer, evoluir, desenvolver é lendo a palavra. E por isso que a gente tem essa luta tão grande. E não é só com você não, irmão. Tá? É com todo mundo. O pastor está aqui de prova que sabe que é todo mundo. Então não acha que quando você pega a palavra da sono que é só com você, não. É com todo mundo. Então existe uma luta muito grande sobre isso. Tá? Então, já que é crucial que todo cristão venha ouvir e ler a palavra, existem algumas evidências que apontam que nós estamos crescendo e sendo aperfeiçoados por Deus. Por mais que muitas vezes nós não venhamos ver. Porque existem processos na nossa vida que nós não enxergamos, que estamos passando, mas quem está de fora vê. Existem muitas pessoas que não conseguem enxergar o que Deus está fazendo na sua vida, desde quando Ele chamou até hoje. Mas para os que estão de fora, é evidente o teu crescimento e a tua maturidade. Isso é muito importante. Por isso que precisamos estar juntos e sermos sinceros uns com os outros. Existem muitas limitações que eu carrego. E eu preciso que vocês, como irmãos, cheguem para mim, Anderson, aqui não está legal. Você precisa melhorar aqui. Isso é importante. Então, uma das evidências de que você está crescendo, de que você está amadurecendo, eu coloquei alguns pontos aqui, como eu falei, de vários que todos os cristãos vão passar. Existem alguns que são específicos para mim, outros para o pastor, outros para a Cris, mas existem esses que eu coloquei aqui, é o que todos nós. É o que a igreja do Senhor, aqui na China, na África, não tem como fugir. Vai passar por esse processo. O primeiro é ouvindo a palavra da verdade. O cristão, ele precisa entrar em uma igreja e saber se naquele local a palavra está sendo ministrada é a palavra da verdade. Aleluia. A Bíblia dá vários exemplos do povo de Bereia, que ouvia a mensagem, vou ver se isso aqui é bíblico. Não importa quem está falando. Confere. Sabe por quê, irmão? Porque se você ouve uma mensagem errada, um falso evangelho vai gerar uma falsa esperança. E você vai ficar perdido no dia que você precisar buscar ao Senhor. Então, sempre, independente, não procure uma igreja que seja perto da sua casa, não procure uma igreja que tenha uma ótima estrutura, procure uma igreja que seja bíblica. Se você se reunir na casa do fulano de tal, que é um irmão que tem testemunho, é conhecido como um servo do Senhor para a localidade ali, é bíblico, amém. Lembrando que a congregação é fundamental. O Senhor diz que a igreja é a sua casa. Então a igreja ela não é substituída por nenhum outro local. Você pode ter o seu tempo, por exemplo,
de estar congregando até você achar uma igreja. Isso é normal, tá? Isso é normal. Agora, nada substitui a igreja. Paulo fala a Timóteo que a igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Então não existe esse negócio de que a igreja não tem palavra. A igreja tem muito louvor, não. A igreja tem que ter palavra. Porque nós que somos filhos de Deus, somos alimentados pela palavra. O que vai fazer vocês saírem daqui saciados não é meu desempenho, que por sinal não é dos melhores, mas a palavra que vocês vão ouvir. Se o Senhor não encaixar essa palavra no coração de vocês, não teve motivo de estar aqui. Então as minhas orações não é para que eu venha dizer um bom desempenho, não. É que a palavra, por mais simples que seja, como ela é, ela vai de encontro ao coração de cada um que está aqui presente. Então, sempre procure uma igreja bíblica. Não se importe com estrutura, não se importe bíblica, porque é isso que no final vai fazer toda a diferença. O segundo ponto é que quando ouvimos a palavra da verdade, o que acontece? A nossa mente, como eu falei, ela vai sendo transformada. E isso muda. 1 Pedro, capítulo 2, do 15 ao 21, Pedro fala que quando conhecemos a palavra da verdade, a nossa consciência fica vinculada ao Senhor. E nós começamos a ter um testemunho, não por causa da nossa razão, mas por causa do nome do Senhor. Sabe aquela resposta que você tinha que dar? Você fala, não vou falar, sabe por causa de quê? Deixa que o Senhor seja glorificado. Isso não é agradável, meu Deus. Eu ficar batendo boca, eu ficar respondendo, eu ficar... Você está entendendo? E Pedro fala sobre isso. Isso é no início do texto, depois você pode ler 1 Pedro 2,15, ele fala, porque essas coisas são agradáveis a Deus. E no meio ele fala que nós devemos emudecer o mau testemunho com o nosso bom testemunho. Então, isso é importante. Mas tudo isso, você de forma alguma vai conseguir por força própria. Por força própria você vai tirar. Mas para a tua consciência, sendo vinculada ao Senhor, sendo agarrada, sendo transformada, você fala, isso não é agradável a Deus. Isso não... Deus não me chamou para isso. Existe um texto na Bíblia, pegando um gancho aqui que é muito importante, Davi e Saul. Saul perseguindo Davi, querendo matar Davi, fazendo de tudo para prejudicar Davi. Davi está dormindo na caverna. Davi entra e poderia acabar com toda aquela situação. Mas Davi chega e fala, arranca um pedaço da roupa de Saul e fala, que o Senhor faça justiça entre ele e você. Você está entendendo o temor que o homem tem de Deus? Porque ele estava sendo perseguido, Saul queria acabar com a vida dele, mas de fato ele entendeu que não pertencia a ele. Não é o testemunho que Deus nos chamou para ter. Você está entendendo? Então, a importância de ouvirmos o evangelho verdadeiro é que a nossa mente ela fica cativa e presa ao Senhor. E aí vem essa transformação. Aquele homem bruto, violento, já não é mais. É aquele que vai botar no ditado popular, a viola no saco, que o Senhor faça justiça entre você, irmão. Deus te abençoe. Aleluia, amém. Aquela mulher que era, mas se vier falar comigo, Deus te abençoe. Aleluia. Esse é o testemunho que, ao ouvir a palavra da verdade, começa a transformar a nossa vida. Outro ponto que nós vimos também no culto passado, a capacidade de perdoar. Jesus fala, perdoe não do jeito que você quer, mas do jeito que eu te perdoo. Quando nós erramos, Jesus não se afasta de nós. Jesus está ali. Então, quando nós temos que perdoar, nós temos que aprender a olhar no olho e pedir para que o Senhor, de fato, tire todo tipo de mágoa, rancor e ira que está dentro do nosso coração. Porque, como a comunidade cristã é algo tão maravilhoso, como foi dito pelo irmão, a sinceridade, a verdade em Deus, não tem como eu olhar para você e te dar uma falsa paz. Não é possível isso. A paz do Senhor, minha irmã. Porque já não somos mais, como é que eu posso dizer, pessoas estranhas. Nós somos uma família. Deus estabeleceu, Deus fala que a igreja é a sua família. Então, de fato, não há como nós vivermos no mesmo ambiente se nos perdoarmos. Então, são processos que Deus nos leva a viver para que venhamos ser aperfeiçoados. Eu sempre falo isso aqui. O perdão, a palavra perdão, ela é linda, ela é maravilhosa, até que a gente precise perdoar. Quando precisa perdoar, começa, a boca trava. Aí começa a perguntar, Jesus, dá para perdoar mesmo? Porque ele está errado. Não, porque ela errou. Você está entendendo? Jesus fala, é da mesma forma que eu te perdoo. Entendeu? Jesus fica de mal com a gente?
Por que a gente vai ficar de mal com os outros? Você está entendendo? Quando o evangelho verdadeiro começa a trabalhar na nossa mente, a porta fica mais estreita. A forma como você se relaciona fica tudo mais limpo. Eu sempre falo isso. Não adianta eu querer enganar vocês, porque Deus está vendo tudo. Não adianta eu vir aqui querer botar uma pose de santidade, de perfeição, porque eu não sou perfeita. Minha esposa sabe que eu não sou perfeito. Meu filho sabe que eu não sou perfeito. Os irmãos que caminham comigo sabem que eu não sou perfeito. Eu sou um servo do Senhor como vocês, irmão. Buscando se agarrar na graça de Deus. E depois, se vocês quiserem ler, para ficar evidente, nós estamos falando aqui, em Atos capítulo 16, do verso 22 ao 29, Paulo vive isso na sua própria carne. Paulo estava pregando a palavra junto com Silas. Só resumindo, o carcereiro pega Paulo, é ordenado a dar uma surra no meio da cidade, no apóstolo Paulo. Paulo provavelmente sai com marcas de sangue. Paulo e Silas entram, ficam presos. É o texto que todos nós conhecemos sobre a questão que eles louvam. E ali, naquele momento, quando eles começam a louvar, o carcereiro acha que eles tinham fugido e tenta cometer suicídio. Porque Paulo, vendo aquela cena, Paulo fala, não faça isso. Não cometa suicídio. Olha que ato grandioso de perdão. Um homem que acabou de ser humilhado em praça pública, dando certo, ele olha e vê aquela situação no qual muitos iam falar, olha lá, Deus está pesando, Deus está descendo a mão. Ele chega e fala, não cometa suicídio. Olha como Paulo estava com o coração disposto a perdoar aquele que o humilhou. Você está entendendo, irmãos? Então são coisas que somente a palavra de Deus vai transformar nossa mente. E o terceiro ponto, para a gente sair desse resumo, entra na parte... Valeu, Vaso. Deus abençoe. Da humildade. Todo cristão, ele tem que ser... Ele não é que ele precisa, não. É uma característica. Humildade. Porque tudo que nós temos não provém de nós. Não provém do nosso esforço. Não provém daquilo... como é que eu posso dizer? Não provém da nossa conquista. Provém da graça de Deus. O teu carro, a tua família, a tua casa. Tudo que você tem provém da graça. Então não existe cristão... Ou melhor, não pode existir um cristão soberbo. Cheio de vaidade. Paulo fala também em Romanos capítulo 1, do verso 9 ao 12, que ele queria estar com os irmãos para conseguir ali sentar com os irmãos, ouvir o que os irmãos tinham de Deus para ministrar sobre a vida dele. E que ele também tinha de Deus para ministrar sobre os irmãos. Agora, em Gálatas, Paulo fala o seguinte, que o ministério da graça de Deus, que é Cristo habitando na nossa vida, estava oculto do século dos séculos e Deus revelou a ele. O único homem na Bíblia que tinha o evangelho, o conhecimento, do evangelho da graça de Deus, diz que quer sentar com os irmãos para aprender. Quem somos nós, depois que lemos 3 versículos bíblicos? Não, porque aqui é a revelação, aqui é a visão. Quem somos nós, irmão? O homem fala, olha, eu quero que nós vamos estar juntos para sermos mutuamente edificados. E foi o que nós comentamos aqui. Você vai falar que é com o pastor? Não, calma aí, eu tenho 30 anos de ministério, você está entendendo? E ele mesmo fala que Deus trabalha na sua multiforme sabedoria. Deus vai me usar, vai usar a irmã, vai usar o irmão, vai usar, entendeu? Então vamos ter que ter maturidade e humildade para entender que precisamos ser aperfeiçoados. Então esse processo, irmão, do culto passado, foi falando sobre aquilo que todos nós vamos viver. Cada um do seu jeito, cada um no seu processo. Cada um na sua vida, mas isso é indispensável. Precisamos ou não precisamos ouvir a palavra da verdade? Precisamos ou não precisamos transformar nossa mente e nossa conduta? Precisamos ou não precisamos aprender a perdoar? Precisamos ou não precisamos ser mais humilde? Alguém vai fugir desse processo? Por mais que você cave e você fala, passei por esse degrau, Senhor, tem outro ali. É assim. É maravilhoso. Porque você vê o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E é importante que nós venhamos entender que Deus, por Ele se revelar na Bíblia, como nosso provedor, como aquele que nos cura, como aquele que, como é que eu posso dizer? Aquele que nos sara, aquele que está conosco, Ele vai se revelar a nós através desses processos. Quando você chegar no médico e ouvir um laudo de que não tem mais jeito, e aí? Você vai fazer o quê? É uma forma que Deus tem de manifestar a sua graça sobre a sua vida
de te curar. Eu vivo isso. Os irmãos aqui, a Cris, que está mais tempo com a gente, já vi várias vezes aqui. Eu vou ouvir mais uma, só um pouquinho. Esses testemunhos, a minha vida são assim. A minha esposa não podia ter filho. O médico diz, não pode ter filho. E aí? Uma forma que Deus teve de se revelar a mim como aquele que cura, como dono da vida, é gerando o filho no ventre dela. Aleluia. Glória a Deus. Paulo fala sobre isso. Nós falamos no início. Eu fui consolado por Deus. Hoje, quando eu vejo as irmãs, talvez eu com as irmãs ou o irmão, porque eu não posso ter filho, eu falo, irmã, você não conhece o poder de Deus. Aleluia. Da mesma forma como fui, estou sendo. E ainda mais, quando foi interessante, porque quando ela descobriu que não poderia ter um filho, veio um servo do Senhor, tá? Um profeta, um homem de Deus, chegou e falou: ó, vocês vão ter um casal de filhos. Diante da notícia que eu recebi do médico de exames, que não pode ter filho, vem um servo do Senhor e fala para mim: vocês vão ter um casal de filhos. E aí, eu creio em quem? Primeiro Moisés, 5 anos depois vem Catarina. Agora o pessoal paga, o pessoal era doido. Eu tô cheio de cabelo branco, irmão, mais do que isso. Entendeu? Tá um pouquinho de calor, eu tô tentando ser rápido. Entende que muitas adversidades que nós passamos é a forma que Deus tem de se revelar a nós. Imagine, vamos botar aqui na realidade e trazer para o Antigo Testamento. Imagine, Cristo está andando na rua, glória a Deus, aleluia. Você olha para o lado, você vê uma árvore pegando fogo. Cristo, o que você vai falar? Você está entendendo? Isso naquele tempo. Porque foi o que aconteceu com Moisés, uma ilustração, você está entendendo? Então a forma que Deus falava com o povo naquele tempo era outra. Mas hoje Deus tem outras formas. Só como eu falei, cada um tem o seu processo. Mas ninguém vai fugir dele. Então, eu vejo muito isso. Às vezes a dificuldade financeira que a gente está lutando, e a prova não passa e fala, meu Deus, Deus se mostra provedor, irmão. Aleluia. Tem tanto testemunho, se eu contar, vai virar com testemunho. Então deixa quieto, vamos embora. Para a gente entrar no culto de hoje ainda. Então, nós temos como é que eu posso dizer? Nós temos esse chamado, sabe, irmão? E isso é o chamado que a igreja vive em conjunto. E por isso que é importante nós estarmos juntos, as irmãs estarem juntos, os homens estarem juntos. Porque nessa multiforme sabedoria que um vai consolando o outro. Então, é até o que eu chamo, né, que Paulo fala em Romanos, capítulo 5, a dor do crescimento. Depois eu abrir que eu vou ser bem rápido. Que fala não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Aí começamos a entender quando Paulo chega a Timóteo e fala: levante homens experimentados, homens que sabem o que é o poder de Deus. Porque o poder de Deus não se consiste em palavras de persuasão. Paulo fala sobre isso, se eu não me engano, em Romanos 12, 2, que para você conhecer a Deus, você vai precisar experimentar. Não tem como conhecer a Deus sem experimentar. Ele fala, experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e... Será que é agradável mesmo? Uma visão eterna sempre é agradável. Mas no nosso momento aqui, nós precisamos ter esse discernimento justamente para que a gente consiga caminhar em paz. E agora nós vamos dar entrada na mensagem. Alguém tem hora? 10h45. Eita, ferro. Vamos embora. Rápido. Falar um pouco sobre isso. Como existem as marcas, né, que nós carregamos, porque tudo isso são marcas de Jesus Cristo. Marca da obra de Deus na nossa vida. Já não somos mais como era antes, como éramos antes. Então, essas marcas nós vamos carregar. Então, tem essas marcas do aperfeiçoamento, mas também tem algo que é maravilhoso, que Deus estabelece sobre a vida de todos aqueles que são seus. Em Jeremias, vamos abrir rapidinho? Em Jeremias 32.
Amém? Não vou me estender muito porque não é por muito falar, mas apenas que a gente consiga chegar a essa conclusão. Amém? Amém. Então, tudo que o cristão passar, tudo que a igreja passar nessa terra, nós veremos o cuidado de Deus sobre nós. Independente do que vier a acontecer. Há um tempo atrás estava um negócio de vacina, de pandemia. Irmãos, a mão do Senhor está sobre o seu povo. Amém. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo quê? Amém. 1 João é interessantíssimo, porque Deus ele chega a falar de uma forma muito clara que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Você está entendendo? Nós ficamos desesperados com qualquer coisa, mas a nossa vida, a nossa família, a igreja está guardada pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Jeremias 32, todos abriram? Amém. E diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que temam durante toda a sua vida, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e seus descendentes. 40. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei o quê? Alegria em fazer-lhes o bem. E os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e toda a minha alma. Sim, é o que farei. Isso, essa mensagem aqui, até o autor de Hebreus ele repete, porque é a consumação de uma aliança que se firma em Cristo. Por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo, nós sabemos que existe a justificação. Deus ele estabelece uma aliança com o seu povo. Eu estou tentando ser até o mais breve. Mas diante de toda essa aliança que Deus faz com o seu povo, existem algumas promessas que ficam evidentes em nossa vida. E aqui eu só queria me atentar para uma de todas que tem aqui, sobre a sua geração. A bênção não está somente sobre você, sobre seus filhos, sobre a sua casa. Deus diz que vai te guardar para que você não se aparte dele. Mas de todas essas promessas, eu só queria dar ênfase a uma, no verso 40, que diz assim: farei com eles uma aliança eterna, jamais deixarei de fazer o bem a eles. Irmãos, isso é uma mensagem assim difícil da gente conseguir engolir, mas ao mesmo tempo gera uma paz maravilhosa sobre a nossa vida. Porque muitas vezes nós passamos por situações aqui nessa terra que nós sofremos, que nós ficamos tristes, que nós falamos: Senhor, misericórdia, me ajuda. Mas na graça e na visão plena que Deus tem da nossa vida, do início ao fim, é um cuidado de Deus sobre nós. E quando nós falamos sobre isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu não quero mexer com o sentimento de ninguém. Mas eu só quero deixar claro aquilo que o Senhor prometeu, que Ele jamais deixaria de nos fazer o bem. Mas que bem é esse, irmão, que eu estou sofrendo? Que bem é esse, irmão, que eu estou na prova? Que bem é esse? Agora nós vamos tentar aqui de forma clara, rápida, entender. Não é o bem que nós idealizamos, é o bem que Ele estabeleceu. Qual é o propósito maior do Evangelho? A salvação. Amém. E Paulo responde isso. Romanos, abre aí, capítulo 8. Amém? 8, 28, 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem o quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o nosso propósito. Chegarmos e caminharmos a sermos, como é que eu posso dizer?
expressarmos a imagem de Jesus Cristo. Entende agora por que Jesus ele sempre nos chama para o padrão dele e não para o nosso? Jesus ele fala, sede santo. Por quê? Perdoe da mesma forma que o quê? Esse é o bem. O bem não é uma satisfação. Por quê, irmão? A nossa carne, ela não vai se converter. Você pode passar o dia todo no monte, orando, clamando, vendo sinais de Deus, e você descer e tomar fechado e ficar com raiva. Porque é carne. É carne. O Senhor diz que a tua carne para nada presta. Só para te humilhar. Agora o teu espírito está pronto. Irmãos, isso é muito tremendo. Deus está dizendo que tudo que você viver nessa terra aqui, é como Paulo fala, é uma leve e momentânea tribulação. Em tudo nós vamos experimentar a mão do Senhor. Na situação mais difícil que você vier a viver, o Senhor vai estar contigo. Entendeu? Então não adianta, você não precisa temer, você não precisa ficar angustiado, inquieto. O Senhor estará contigo. O que Jesus fala? Eu estarei o quê? Convosco só até o final do culto? Só até você orar 3 dias? É para sempre. Então, nós precisamos entender a mensagem do Evangelho, entender, como diz a palavra de Deus, que a chuva, quando ela cai no céu, ela mora injusto, mora os injustos. Que nós estamos, como é que eu posso dizer? Nós estamos ali, nós podemos também pegar uma enfermidade. Eu tive uma perda há pouco tempo da minha mãe. Minha mãe morreu, veio a falecer de câncer. Para mim foi algo muito doído, porque eu tinha toda a certeza no meu coração que se ela falecesse do meu lado, eu ia orar e ela ia ressuscitar. Toda certeza, irmão. Mas não foi. Você está entendendo, irmão? Mas o que me consola é porque eu dei a palavra. Quando o Senhor fala, eu jamais deixarei de fazer o bem. Aleluia. Por mais que eu não compreendi, naquele momento, que me doeu muito, eu sei que era o bem do Senhor. Aleluia. Eu sei que era o bem do Senhor. O Senhor diz em sua palavra que o meu nome está gravado na palma das suas mãos. E toda vez que Ele vai abençoar, Ele lembra de mim. Nos momentos que a crise existencial vem, é na palavra que a gente tem que se agarrar. Aleluia. Glória a Deus. Uma perda é muito difícil, irmão. Muito difícil. E como eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, no dia que o Senhor for chamar, ela me deixa estar do lado. Me deixa. E eu não estava. E eu não estava. Não tinha ninguém. Minha irmã não conseguiu, porque ela ficou passando muito mal. Minha irmã não conseguiu, foi. Mas você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Por mais difícil que seja, é na palavra de Deus que eles têm que se agarrar. E ali, eu corri para os pés do Senhor, pedi ao Senhor que me renovasse, que me fortalecesse, e me coloquei de pé, com as pernas que Ele me deu, porque às vezes eu não conseguia. E por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu não preciso vir aqui falar para vocês algo que eu não vivi. Eu vivi isso. Eu sei o que é você estar, sabe, irmão, angustiado, quebrado por dentro. Mas eu sei porque a Bíblia diz que o Senhor jamais deixaria de me fazer o bem. Glória a Deus. Amém. E entendendo depois que passou todo esse processo, eu entendi o que Deus estava fazendo na minha vida e na vida dela. Minha mãe frequentava a igreja desde muitos anos, mas não conhecia a palavra. Quando ela ficou com um problema, acho que foi na questão do fígado, do câncer, ela não conseguia andar. As suas pernas ficavam muito inchadas. Então ela ficava sentada no sofá com as pernas inchadas, assim, na almofada. Quem que o Senhor separou para levar a palavra para ela? A minha mãe ouviu a mensagem do Evangelho através da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E ali ela se converteu.
Aleluia. A mãe, poucos dias de morrer, eu conversando com ela com consciência. Falei, mãe, isso vai passar. Ela, Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo os processos que a gente não vai fugir? Eu não podia ter ouvido o evangelho em qualquer igreja. Mas Deus preparou aquele momento para que eu viesse. Então, irmãos, é algo que a gente não tem como fugir. Então, quando o dia mal vem, quando as coisas começam a dar errada, ou você dá vazão à sua incredulidade, ou você se agarra à palavra de Deus. Aleluia. Por mais difícil que seja a situação, se agarre na palavra de Deus. Aleluia. Se agarre na palavra de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Aleluia. E é tremendo porque a Bíblia diz que o Senhor colocou a palavra dele onde? Dentro dos nossos corações. Se Deus é fiel à sua palavra e ele colocou a palavra dele nos nossos corações, Deus é fiel a nós. Não por causa da gente, mas pelo cumprimento dessa palavra que está em nós. Olha como isso é poderoso, irmão. Você está entendendo? Olha como Deus vai te levar a se deleitar nele. Oh, Jesus. Aleluia. Olha como Deus vai te pegar e falar assim, você precisa de um consolo? Não é o psiquiatra, não é a Oh, terapia, aleluia. sou eu. Eu vou me revelar a você como seu consolo. Eu que vou te libertar. Eu é que vou te curar. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que cura. Cura ou não cura? E a palavra dele está onde? Está dentro de nós. Então essa palavra ela vai se manifestar em nós. Temos que aprender a invocar a palavra de Deus. Nós temos que aprender a repreender esses pensamentos ruins que nos fazem ficar cativos a esse mundo tenebroso que nos assusta todo dia. Porque todo dia vai ter terremoto, é vacina, é tsunami. Aconteça o que acontecer, nós estamos na mão do Senhor. Aleluia. A igreja é guardada pelo Senhor. Aleluia. É isso que Paulo fala. É o bem. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Porque as pessoas vão estar desesperadas, para cima e para baixo, querendo. Ai, meu Deus, um abrigo. Nós vamos ter paz. Jesus fala, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela é temporal. Ela é de acordo com a situação que ele está vivendo. Mas vocês estão seguros. Vocês estão guardados. Cristo, quando sobe na cruz e ele sangra, ele não diz, liberta de vocês, ele diz, está consumado. Todo aquele, Senhor, que tu me deste, Deus, foi comprado, foi guardado. O maligno não tem poder de tocar na igreja. Não tem poder de tocar nos filhos de Deus. Tudo existe um propósito. Mas quando a gente não entende isso, a gente corre, quer colocar a culpa no diabo. E não é. O diabo não tem chance na nossa vida. Aleluia, eu creio. O que nós fazemos de errado é responsabilidade nossa. Porque tomamos decisões no qual a palavra de Deus não foi norte. Não tem como. É isso que o Senhor nos chama. Deus fala, eu guardo vocês. Vocês são meus. Acabou. Eu resgatei vocês do império das trevas. E transportei vocês para o reino do meu filho amado. É disso que nós estamos falando. Sabe, irmão? Deus ele vai nos conduzir. Quando você entende essa verdade, você começa a entender o salmo de Davi. 1000 cairão ao meu lado e não seria atingido. Ele está cumprindo o propósito eterno. Aquilo que está externo não vai impedir. Ele chega onde tem que chegar. Se tem ministério, irmão, vamos estudar. Vamos se dedicar. Vamos fazer. Vamos correr atrás. Esse negócio de, porque Deus é soberano para me levantar da cama. Isso não existe. Deus pega homens e faz homens chorarem durante anos por um povo. Jeremias ficou chorando durante anos ali, ó. O povo se converter. Deus começa a gerar em nós o sentimento verdadeiro do que é o Evangelho. A ponto de Paulo deixar nas Escrituras e falar que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tudo se encaixa quando nós olhamos para o Evangelho da forma genuína. Entende como eu falei anteriormente? Que não tem como crescer se você não ouve uma mensagem verdadeira. Se você não ouve um Evangelho verdadeiro, você não cresce. Porque você fica, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, eu comprei isso, eu comprei... Não é isso. É muito mais do que isso. É expressar a verdade de Deus a esse mundo caído. É chegar para o pecador e falar, irmãos, como Pedro, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia.
É isso que Deus chamou a igreja. Deus não chamou a igreja para estar intertido com política, coisa desse tipo. Porque por mais, irmão, que vier uma crise, Deus não vai deixar faltar o seu povo. Então você precisa estar preocupado com o que vai acontecer. Esteja preocupado em servir a Deus. Amém. Então, irmão, essa fidelidade que Deus tem sobre a igreja não é sobre nós e sobre nossos sonhos, sobre nossas vontades. É sobre Ele. Deus é fiel à sua palavra e a palavra dele habita em nós. Então a fidelidade dele é para que essa palavra se cumpra em nossa vida. Então, mesmo que isso acontece muito, quando nós viemos a vacilar, e não falo de um vacilar, de fazer uma coisa errada, né? O Senhor, Ele nos corrige, o Senhor, Ele nos disciplina, mas Ele não se aparta de nós. Amém. Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não entendem. A pessoa fala, mas quando o homem vai pecar aqui, ele pecou, Deus se aparta. Tá, se o homem pecou e Deus se apartou, a Bíblia fala que o homem não pode chegar a Deus. Quem vai levar o homem de novo a Deus? Não tem como. Por isso que aqui o Jeremias e Ezequiel também ministra essa palavra, ele fala que é uma aliança eterna. Depois você pode ver, como nós lemos aqui, Jeremias 32, que ele fala, para que vocês nunca venham se apartar de mim. Depois você vai vendo, colocarei a minha lei no seu interior. Tudo isso para guardar o seu povo. Sim. Salmo 139. Não retirarei do céu. Amém. O Salmo 139, ele chega a dizer, por mais que eu vá para o mais profundo abismo, onde eu fugirei da tua face, Senhor? Ele fala que nada nos afasta. Amém. 2 Timóteo capítulo 2, 13. Se formos infiéis, o quê? Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, irmãos, para a gente caminhar pelo fim, eu estou tentando abreviar aqui, o Senhor, Ele é fiel em todas as circunstâncias. Aleluia. Seja na perda mais dolorosa, como na conquista mais grandiosa. Ele jamais deixaria de nos fazer o bem. Aleluia. E é difícil a gente entender isso. É muito difícil. Na tristeza, na dor, na saúde, na alegria. E um ponto importante, que nós precisamos também deixar bem claro, que muitas vezes nós falamos, Deus é fiel, irmão. Deus fez. Muitas vezes, quando Deus não faz, Deus também é fiel. Amém. Aleluia. Você está entendendo? Porque se eu chego para você e falar assim, Deus é fiel porque Deus me deu um carro. Eu estou dizendo, num contraponto, que se ele não me desse o carro, ele seria infiel. Se não é assim, Deus é fiel em tudo. Porque ele vai nos levar no propósito, que é a imagem e semelhança do nosso primogênito, Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Em tudo, veremos o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. O nosso nome está em suas mãos, Isaías 49, 16. Quando eu falo em tudo, não já sou eu que estou falando, é o que a Bíblia está falando. O Senhor ele nos diz, Jesus ele fala o quê? Sem mim, nada poderíamos fazer. É interessante que tem muitos textos que a gente precisa parar, pensar, entender, mas esse é um texto que está tudo claro ali. Sem mim, você não consegue fazer nada. Por quê? Quando nós falamos da nossa vida aqui, nós entendemos que só flui todo cristão. Ele tem essa aliança com Deus. Ele tem esse chamado. Então, ler a palavra, buscar Deus, estabelecer os princípios bíblicos sobre a nossa vida, a nossa casa, nossos filhos, não é uma escolha. É um mandamento divino. Aleluia. A princípio, Deus não dá conselho, Ele dá ordens. Se Amém. Deus fala, faz isso, Deus não está falando igual o Anderson. Olha, eu acho que tem que fazer isso. Faça. Amém. Deus não dá conselho. Então, quando nós falamos que nós vemos a mão do Senhor em nossa vida, nós, como é que eu posso dizer, experimentamos da bondade de Deus em nossa vida, é em tudo. Um exemplo, no próprio casamento. Você vê que hoje em dia, infelizmente isso é muito triste, as pessoas estão com a moda agora de, não, eu amo, tudo agora eu amo isso, eu amo aquilo, os casais, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A primeira incompatibilidade, Sabe por quê, irmão? Porque não tem Deus. Porque não entende
o que é o casamento à luz das Escrituras. Isso é muito sério. E muitas vezes é interessante quando você está conversando com os irmãos que eram casados, batendo um papo, e eles falaram que o amor deles era suficiente. E eu só olhando. Falei, amém. É bom isso. Mas entenda uma coisa. Se o Senhor não tiver, rompe. Uma das provas disso é quantas vezes, todo mundo aqui é adulto, sabe o que eu estou dizendo, num casamento, você desanimou. Falou, Senhor, será que vale a pena? Isso é Deus mostrando. Olha como é que você é fraco. Olha como é que todo o seu amor, toda a sua paixão não segura. Um relacionamento, ele só é fortalecido quando o Senhor está. Porque é o Senhor que nos faz perseverar. O amor, ele não é um sentimento. O amor é uma atitude. Quando você casa diante de Deus, da igreja, dos juízes, das autoridades que Deus estabeleceu, você não faz uma confissão de enquanto eu morrer, enquanto eu viver de amor, até que a morte nos separe. Estou feliz? Estou casado. Estou triste? Estou casado. Estou saudável? Estou casado. Estou doente? Estou casado. Não há essa possibilidade. Então, por isso, é porque a gente segura e fala, Senhor, fortalece. Porque Deus mostra a nossa fraqueza. Porque muitas vezes falando aqui assim, quero não. Estou cansado. Todo mundo aqui é adulto, irmão. Todo mundo aqui é ser humano. A vida 2 não é fácil. Não é fácil. Ninguém aqui não tem as crianças estão lá fora. Todo mundo aqui é adulto. Não é fácil. Eles falam, cansei. Vem Jesus, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa desse aí. Mas Deus está mostrando. Tá vendo como é que corrói? Se eu não estiver, se eu não gerar sobre vocês a graça de perseverar, vocês vão romper. Acho que até mais, se a gente não tiver, se o casamento não tiver. Exatamente. A gente tem que olhar não com uma visão do casal, mas a visão de Cristo. Amém. Olhar para Cristo. Em tudo nós temos que ver isso. Como eu falei, no casamento, é o Senhor que nos leva a preservar. No trabalho, é o Senhor que te mantém íntegro e não fazer com que você se contamine com coisas que não são lícitas. Porque a carne é suja, irmão. Sim. A carne, e aí vem, nós falando no início, a nossa consciência para com Deus. Opa, não, isso não é agradável ao Senhor. Nos filhos, irmão, filhos fortes são filhos do Senhor. Porque o mundo, quando vem lá fora, eu costumo dizer, desculpe o termo, o mundo bate de mão fechada. O mundo não vai aliviar. Lá no mundo não vai ter o colinho da mamãe e do papai. Então, se nossas crianças não souberem se posicionar quanto ao que é certo e o que é errado, eu falo para Moisés, se posiciona. Se você sentir acuado alguma coisa, você me chama sua mãe. Aí já é outra história. Mas entenda o seu posicionamento como servo do Senhor. Ele é amém, papai. Não sei se ele faz, mas eu ensino. Você está entendendo? Outro ponto é na igreja. Irmão, um lugar mais difícil da gente conseguir, como é que eu posso dizer? Como eu sempre falo, difícil não é desmerecendo, é a igreja. Porque nós vamos estar lidando com todo tipo de pessoa a todo tempo. Vai entrar um recém-convertido que não vai ter papo na língua, às vezes vai falar uma coisa que não deve. Se o coração não estiver blindado, e o irmão, o Satanás. Mas não é. O irmão só está começando. Mas não é. O irmão só está começando agora. Até ele adquirir a maturidade de a gente que já está caixa grossa, às vezes vacila. Quanto mais, irmão, nas amizades cruciais, irmão, a gente tem que aprender a dizer não. Essa amizade não me aproxima de Deus. Amém. Não. Eu brinco assim, né? Que às vezes eu converso com alguns irmãos que são desviados, assim e tal. E aí ele vem pedindo a minha opinião e fala assim, eu já sei que você é contra esse assunto, que você vai dizer, mas eu quero ouvir a tua opinião. Mas então por que você pede? Aí, não, é para equilibrar aqui. Porque tem que dizer não para as amizades, irmão. Não é de Deus. Tchau. Mas não é, quando eu falo assim, tchau, não é desmerecimento. É você entender que existe agora um limite. Papo, conversa, e as pessoas começam a filtrar. Então, em tudo, irmão, o Senhor vai mostrar a sua graça e a sua misericórdia. Todos esses atos que eu falei aqui, por mais que pareçam ser duros e correções,
mas são evidências da bondade e da graça de Deus sobre nossa vida. A nos livrar daquilo que vai nos prejudicar, das ciladas do maligno. Glória. Amém? Então, por mais difícil que seja a situação que nós vamos a passar, que nós já passamos, né? Que nós vamos passar ainda, o Senhor será suficiente. A mão do Senhor estará sobre nós e nos guardará até os últimos dias na nossa Eu vida. creio, aleluia. Salmo 23, verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão o quê? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.